Senhor presidente da casa, vereador Antônio Henrique, vereadora Magali, vereador Rocha, componentes da mesa, demais vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Eu entendo que todos nós vereadores, devemos nos posicionar aqui na tribuna para as pessoas, principalmente as pessoas que assistem de longe, através do YouTube, quais são os candidatos que nós apoiamos e trabalhamos por eles nessa eleição, para que o povo saiba a posição de cada um. Eu, por exemplo, apoiarei, trabalharei em minha modesta contribuição para a reeleição do deputado Gonzaga Patriota. Parece-me que é o 8º mandato dele. Porque eu conheço a história desde o começo, desde quando ele candidatou-se a deputado estadual pelo MDB, e nós fazíamos um comício ali na Monte Castelo, hoje tem outro nome? Ou ainda é Monte Castelo? Monte Castelo. O que mudou foi aquela parte final dela, que hoje se chama, é a mãe de Evandro Laete, Santina Laete. Pois bem, Gonzaga falando em cima de um tamborete, e lá na avenida principal, Agamenon Magalhães passava um arrastão, um comício monstruoso, não sei de quê. Então eram os dois polos opostos. Era a sombra de um mandacaru e a sombra de um pé de juazeiro. Então Gonzaga começou naquele tempo como estadual. Depois passou para federal e se reelegeu várias vezes. E eu sei que sempre, todo ano, ele consegue emendas em Brasília, recursos para serem aplicados no município de Sertânia, até quando o prefeito é adversário. Um exemplo que eu dou aqui para vocês é a questão da escola agrícola de Sertânia, que teve uma época que ter uma escola agrícola era uma coisa excepcional. Tanto que o prefeito Marcelo Lafete lutou muito por aquilo. Hoje não tem importância nenhuma. Mas na época era uma grande obra. Um grande sonho de Marcelo, que Gonzaga ajudou a realizar, conseguindo recurso em Brasília. Eu não sei se totalmente, mas conseguiu para a construção daquela escola. Veja como as coisas mudam. Pouco tempo depois, o MEC não autoriza mais recursos para o município gastar com escola de 2º grau. E a escola agrícola era uma escola de 2º grau. Como é que a prefeitura poderia manter uma escola daquela, com um monte de alunos daqui e de fora, com recursos da própria prefeitura que não vinham de Brasília? Então foi se esvaziando e terminou cerrando suas portas definitivas como escola agrícola, ficou apenas como escola de 1º grau menor e maior de ginásio, e hoje não funciona mais, até porque não tem clientela. Mas na época foi, ninguém podia prever essa realidade de hoje. Veja a coisa como é. Mas Gonzaga esteve presente naquele trabalho ali, e sempre, todo ano, ele faz alguma coisa, Sertânia. Ninguém conseguiu mais recursos para a Sertânia do que Gonzaga Patriota. Outros conseguiram alguma coisa. Essa semana eu lembrava, por exemplo, que Gilson Machado conseguiu, na época de Marcelo ainda, um recurso para a construção daquela escola Etelvino Lins. Então, se você andar por aí, você encontra alguma coisa. Não vamos dizer que só foi ele, mas foi o que fez mais, se dedicou mais, até por essa questão da origem dele e da ligação com a terra. Então, eu acho que Gonzaga merece, mais uma vez, ser reeleito, e eu tenho observado que sempre, mesmo muitas desgastado por uma série de coisas, mas em época de campanha ele cresce em Sertânia, quando a gente mostra essas coisas positivas. Tem até algumas pessoas que dizem que não vão votar em Gonzaga por causa da família dele, por causa das posições políticas de algumas pessoas da família dele. Eu acho que a gente tem que abordar isso. O que é que tem a ver? Não é votar na família, é votar no candidato da terra que vai ajudar o município a trabalhar, que a gente tem certeza que ele vai ajudar. Quando você chega em Brasília, ele está ali para andar com você de ministério em ministério, procurando tudo que for possível conseguir. Então esqueçamos
e vamos respeitar as posições da família de Gonzaga, de quem diverge, e vamos votar nele, porque ele merece ser reeleito deputado federal. Diogo Moraes. É uma novidade, mas eu acho que ele vai completar com Gonzaga a dupla que vai lutar, que vai se envolver com essa questão do distrito industrial. Isso é uma coisa que eu acho de primeira linha, que Sertânia tem que lutar por ela. É uma coisa que tem até um aspecto de mudança, de novidade. Falei pessoalmente com os dois, já falamos, conversamos várias vezes, e eles têm esse interesse, eles demonstram um entusiasmo com essa questão. O Diogo tem um conhecimento bom naquela área de Santa Cruz de Capibaribe, com essa questão da indústria de confecção, dos recursos do governo estadual que é transferido para ali, e por aí a gente vai tentar construir alguma coisa também para o nosso município nesse distrito industrial. Gonzaga Patriota, portanto, federal, Diogo Moraes, deputado estadual. Jarbas Vasconcelos, senador. Eu acho que a história de Jarbas, apesar das muitas polêmicas, das muitas divergências, eu mesmo fui vítima uma vez de uma grosseria. Eu estava na prefeitura no lugar de Ângelo por uns dias, e Jarbas vinha a Sertânia para uma exposição. E foi uma comitiva lá na prefeitura 3 vezes me chamando para comparecer. Para não fazer essa desfeita ao governador, aquela história toda. Eu não tinha por que não ir. Eu achava que minha presença não ia mudar nada ali, ou a minha ausência, mas o pessoal insistiu tanto, foram tão educados que eu fui. E fui surpreendido que na hora da abertura, que terminou de falar, não me deram a oportunidade de dizer alguma coisa. Mas como eu acompanho as coisas pela imprensa, eu sabia já que ele estava muito irritado, porque em umas 2 cidades que ele passou e que ele falou, os prefeitos disseram um bocado de desaforo. E ele, como é um camarada temperamental, às vezes até ignorante, e eu acho que ele falou com cerimonial e eles fizeram dessa forma, só que não disseram nada antecipadamente. Eu não me surpreendi com aquilo, mas teve gente que surpreendeu e criticou muito. Mas isso é coisa do passado, a gente não deve viver alimentando essas coisas. Eu acho que Jarba, agora que já está no ocaso da vida pública dele, e pelo que ele já fez, quando era prefeito, ele foi várias vezes escolhido como o melhor prefeito do Brasil, quando foi prefeito do Recife, como governador também várias vezes. Então ele tem as coisas positivas da história dele que ele construiu, e eu acho que um voto em Jarbas Vasconcelos é um voto que tem significado. Humberto também tem muito trabalho feito para Pernambuco. Em Sertânia mesmo ele tem algumas contribuições através do pessoal do PT aí. É um político que tem uma posição política que foi muito coerente nessa questão de Lula, a gente sempre vê. Então não é um político insignificante, não é um político que você possa ignorá-lo. Então também votarei em Humberto Costa para senador. Paulo Câmara, que muita gente acreditava que era apenas uma tentativa de Eduardo, se dizia até um governador que não tem autoridade, uma série de coisas, está sobrevivendo e está parecendo que vai sobreviver. E talvez se consolide como uma grande liderança política de Pernambuco. Está surpreendendo muita gente. Muitos achavam que ele não iria para canto nenhum, mas ele está avançando devagarzinho, está se firmando, e essa altura, aquela do campeonato, aquela visão pessimista que alguns tinham no começo de campanha já está mudando. Fez para o Sertânia, ajudou numa série de coisas aí. Eu não conheço nenhum governador que gastou tanto em recursos para a Sertânia como ele, e merece esse voto de confiança da população para que ele renove seu mandato e possa construir a sua obra administrativa. Para encerrar, presidente da República, eu voto em Ciro Gomes porque, digo com convicção, é o que demonstra maior preparo para assumir a função. Ciro não gagueja, Ciro tem conhecimento, tem ideias, tem uma série de que você vê a participação dele. Agora, é difícil, mas também por ser nordestino, eu acho que no momento do meu partido, o PDT, eu acho que Ciro merece essa oportunidade. Já foi sacrificado no passado por Eduardo Campos, a pedido de Lula, mas agora ele vai em frente. Eu espero que parte dos votos das esquerdas sejam dirigidas para ele possa, pelo menos, ir ao segundo turno.
aí a coisa será totalmente diferente. Então eram essas as coisas que eu queria dizer sobre a minha posição nessa eleição. Uma eleição difícil, até para você falar em discurso, falar desse monte de gente, fica difícil. Para ensinar o povo a votar também é trabalhoso, mas tudo é preciso se fazer. E gostaria de lembrar também que é uma tradição nessa casa, sempre em período de eleição, não se trazer as polêmicas mais fortes aqui para o plenário. Cada um tem sua posição, pode-se falar alguma coisa, mas há um certo esvaziamento sempre da Câmara nesse período de eleições, ninguém deve se surpreender com isso. Porque o clima de empolgação é tão grande que às vezes até algum vereador acostumado a falar no número do seu candidato, erra as coisas aqui quando vai falar, como o nosso amigo Rocha que falou em 40 ruas, quando são apenas 20. Então, a gente não vamos corrigir, Rocha. A gente sabe que não foi maldade sua, foi um erro, uma coisa de linguagem, mas a gente tem que corrigir essas coisas. Então, eu tenho certeza que nesse período final dessa eleição, a convivência nossa será saudável aqui, cada um terá direito a defender os seus candidatos, e será bom se todos nós escolhermos o melhor, que dessa forma estaremos ajudando Sertânia a enfrentar as suas dificuldades do dia a dia e nos próximos 4 anos. Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.